Gente, a gente vai começar hoje, olha, a introdução ao estudo de soluções. O que vem a ser uma solução? Solução, eu tenho sempre o que, olha, tá aqui, soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. Que substâncias vão ser essas? A gente chama sempre o que? De soluto e solvente. Lembra que nós estudamos polar e apolar? Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar, tá? Então, olha, o soluto e o solvente tem que ter a mesma polaridade. Agora, olha, características das soluções. Para ser considerada uma solução, tem que ter o quê? Um tamanho médio, né, das partículas do soluto de até 1 nanômetro, tá? A natureza das partículas, elas podem ser íons ou moléculas. Quanto à sedimentação, uma solução não ocorre sedimentação, tá? Por exemplo, o que vem a ser sedimentar? Água de chuva, que né, fica suja de barro. Depois que ela fica paradinha ali, o barro não desce e a água fica por cima. Isso é uma sedimentação. Então, isso não é uma solução, tá? Não pode sedimentar. E não pode acontecer uma separação por filtração. Se eu consigo filtrar, não é o quê? Uma solução. A solução tem que ter o quê? Sempre soluto e solvente junto. Solução sempre é soluto e solvente. Agora, a classificação quanto à natureza do soluto. Ele pode ser, né, soluções iônicas. É quando o meu soluto sofre o quê? Sofre ionização, conduz corrente elétrica. Ou soluções moleculares. Não acontece o quê? Não conduz corrente elétrica. O meu solvente é molecular. Exemplo aqui, olha. Se eu tenho água com ácido sulfúrico, tá? Ácido sulfúrico, soluto dissolvido na água, que é o solvente. Conduz corrente elétrica. Isso aqui é o quê? Água de bateria. Conduz corrente elétrica. Um exemplo de solução molecular, água com açúcar. Água com açúcar não conduz corrente elétrica. Agora, quanto aos estados de agregação de seus componentes. Estado físico da solução. A solução pode ser gasosa, líquida ou sólida. Quem vai comandar esse estado físico vai ser o solvente. Se o solvente é gasoso, a solução é gasosa. Se o solvente é líquido, nossa solução é líquida. Se o solvente é sólido, nossa solução é sólida. Solução gasosa, solvente gasoso, o meu soluto vai ser gasoso. Se a minha solução líquida com solvente líquido, o soluto pode ser o quê? Gasoso, líquido ou sólido. Se a minha solução sólida com solvente sólido, o soluto pode ser gasoso, líquido ou sólido. Agora, quanto à quantidade de soluto em relação ao solvente, a gente fala solução diluída ou solução concentrada. A diluída, vamos dizer assim, exemplo aqui que está na apostila do café. Aquele café fraquinho é uma solução diluída, tem pouco pó, pouco soluto. Um café forte é uma solução concentrada. Vai ter muito pó. Vamos lá, gente. Só que a gente não pode usar esse termo, né? Não são termos científicos. Se ela é, né, fraca ou forte, né? Se é diluída ou concentrada. Para a gente saber se realmente está diluída ou concentrada, a gente usa o coeficiente de solubilidade. O que é coeficiente de solubilidade? É a quantidade máxima de soluto que uma quantidade padrão de solvente consegue dissolver a uma dada temperatura. Então, olha só, 38,8 gramas de NaCl por 100 gramas de H2O em 100 graus Celsius. O que significa isso aqui? Significa que a uma temperatura de 100 graus Celsius, em 100 gramas de água, que é o meu solvente, eu consigo dissolver o meu soluto, que é o NaCl,
39,8. Esse aqui é o máximo de soluto que eu consigo dissolver. Então, isso aqui, ó, qual que é o meu coeficiente de solubilidade? É o 39,8 por 100 gramas de água, tá? Aqui o gráfico, olha, temperatura, a curva de solubilidade tá aqui. À medida que vai aumentando a temperatura, tá vendo? Aumenta a quantidade que eu consigo dissolver do NaCl. Para baixo dessa linha aqui, a gente fala que é o quê? As soluções insaturadas. Eu poderia ter mais soluto aqui, mas não tenho. E para cima é supersaturada. É uma quantidade o quê? Superior de soluto, tá? Então é a quantidade maior de soluto que o meu coeficiente de solubilidade. Se é maior que o coeficiente de solubilidade, ela é supersaturada. Se é menor que o coeficiente, ela é insaturada. Então, olha só, gente. Quando o aumento de temperatura aumenta o coeficiente de solubilidade, a gente fala que isso aqui é o quê? É uma dissolução do soluto endotérmica. Por quê? O soluto está dissolvendo à medida que aumenta a temperatura. Se é o contrário, né? Se acontece o quê? A temperatura diminui, vai aumentando à medida que a temperatura diminui, a gente fala que essa dissolução é uma dissolução exotérmica. Aqui, olha, é uma exceção quanto aos sais, tá? Os sais hidratados sempre vai ter o gráfico, olha, desse jeito, por quê? Porque tem a eliminação da água. Mas o que cai geralmente no Enem, nas provas, é essa curva de solubilidade aqui, perguntando qual é o coeficiente de solubilidade. Agora, a gente tem o quê? Os tipos de solução. A solução pode ser insaturada, né? Solução saturada, supersaturada ou com corpo de fundo. O que é uma solução insaturada? Insaturada é que a quantidade de soluto é inferior ao coeficiente de solubilidade. Solução saturada é quando a quantidade de soluto dissolvido é exatamente igual, tá, gente? Guarda isso aqui. Para ser saturada, o soluto dissolvido tem que ser exatamente igual ao coeficiente. Agora existe solução supersaturada e solução saturada com corpo de fundo. Geralmente, né, a gente acaba falando que é a mesma coisa. Por quê? Porque a solução saturada é quando a gente tem uma maior quantidade de soluto, maior do que o coeficiente de solubilidade, dissolvido. Mas essa solução ela não é estável, porque quando ela fica estável, o que acontece? Aquela maior parte do soluto que estava dissolvida, ela passa a ser o quê? Um corpo de fundo, tá? Então, a gente fala que é uma solução saturada, dissolveu a quantidade de soluto conforme o coeficiente de solubilidade, o que sobrou a gente chama de corpo de fundo. Agora, olha, a solubilidade dos gases nos líquidos. Vamos dar o exemplo da Coca-Cola. A Coca-Cola, qualquer refrigerante, né? Quando ele está quente e a gente vai e abre a tampinha, não entorna. Por quê? O aumento da temperatura, né, do sistema, que é a garrafa, ou a diminuição da pressão, faz com que diminui o quê? A quantidade de gás dissolvido no líquido. Por isso que ele entorna. Por que que a gente fala que o refrigerante a Coca-Cola tá bem gelada, tá com muito gás? Porque quanto mais gelado tiver ali, mais dissolvido tá o gás no líquido, tá bem? Aqui é o mecanismo de dissolução, tá? Se a minha dissolução ela é espontânea, a gente fala que é um processo exotérmico. Quando não é espontânea, foi forçado, é um processo endotérmico, teve que fornecer calor ali. Agora, regra da solubilidade, presta atenção nisso. Falei logo no começo da aula aqui. Como é que vai ser essa regra?
Se é, né? Olha só. Se um soluto é polar ou iônico, ele é solúvel em um solvente polar. Lembra disso? Polar dissolve em polar. A água é polar. Agora, se o soluto é apolar, ele não dissolve na água. Ele vai dissolver num solvente apolar. No caso aqui, deram o exemplo do tetacloreto de carbono. Podemos falar da gasolina, de um óleo, qualquer outro óleo aí. Agora, olha as exceções. Alguns sais são insolúveis em água, como o sulfeto de chumbo. No caso aqui, é uma substância iônica, mas não dissolve na água. Os gases atmosféricos apolares, que não era para dissolver na água, são solúveis em água. Presta bastante atenção. E lembra do álcool, quando a gente viu aquele exercício de polar e apolar? Lembra que eu falei que o álcool, dependendo da situação, ele podia ser polar ou apolar. Por quê? O álcool, ele tem a hidroxila, que é o grupo OH, e tem os carbonos. O grupo aqui de carbono faz ele ser apolar. A hidroxila faz ser polar, dissolve o quê? Na água. Só que quando o álcool tem uma cadeia carbônica muito longa, com mais de 10 carbonos, são compostos polares devido à presença do grupo de hidroxila, mas são insolúveis em água. Então, se tem mais de 10 carbonos, não dissolve na água. Certo, gente? Aí agora temos os exercícios. Vamos lá, gente. Olha, concentração das soluções. Primeira fórmula que a gente vai ver é a densidade. A densidade é sempre da solução, tá? É massa da solução, volume da solução. Por que que a gente tem que guardar isso? Aqui, olha, esse Pzinho aqui, ó, na verdade ele é um D que saiu de cabeça para baixo. Arruma, por favor. Então, densidade, massa dividido por volume, mas tudo da solução. Quando a gente vê aqui, olha, concentração, a concentração também é o quê? Massa por volume. Só que essa massa aqui agora é a massa do soluto, tá? Diferente da densidade. Agora, a gente tem aqui, olha, quando é massa por massa, né? Massa do soluto dividido pela massa da solução. O único que vai ser massa da solução, volume da solução é a densidade. Concentração é sempre o quê? Massa do soluto, volume da solução, ou massa do soluto, massa da solução. Quando eu tenho, né, em porcentagem, olha só, a massa da solução sempre é o quê? A massa do soluto mais a massa do solvente. Isso aqui, olha, é sempre a massa da solução toda. Agora, concentração em partes por milhão. Massa do soluto, massa da solução. Se for por volume, volume do soluto, volume da solução. Aqui, olha, eu vou voltar aqui para vocês guardarem os mais importantes. Densidade, massa e volume. E geralmente eles pedem na concentração também massa por volume. Lembrar, massa da solução, massa do soluto. Agora aqui, olha, a gente tem a concentração em quantidade de matéria por volume. Vamos lá, gente, olha só. Então, essa concentração em quantidade de matéria por volume é o que a gente chama de molaridade. Eu não gosto desse Czinho aqui, tá? E a gente usa mais aquele M, sabe aquele M bonitinho de molaridade? Então, molaridade é igual a M. Esse N aqui, olha, vai ser a quantidade de mols dividido por volume. Como é que eu acho esse N aqui? Esse N, que é a quantidade de mols, é sempre a massa do soluto dividido o quê? Pela massa molar do soluto. Achei a quantidade de mols. Ou então, olha, eu vou usar o quê? Vamos lá, bota aquele M lindo aqui. Vai ser igual a massa do soluto, olha, não é ela que tá aqui?
dividido pela massa molar do soluto vezes o volume. Essa é a forma da molaridade. Arruma, por favor, aqui, o M aqui, que essa fórmula aqui é a fórmula que a gente vai usar muito, tá? Se não dirá sempre. Molaridade. Aqui, olha. Agora, essas outras aqui, tá? A relação entre molaridade e concentração comum, tá? Aqui a fórmula. É bom saber as fórmulas? É bom saber, só que eu acho que vocês têm fórmula demais para guardar. Então, quais que eu quero que vocês guardem? A da molaridade, da densidade e da concentração. Certo, gente? Bons estudos para vocês.